A judicialização da saúde, o acúmulo de demandas nas varas de fazenda pública e a independência nas decisões judiciais contra o Estado são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. A nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Pará, Valdeíse Bastos. Magistrada há 13 anos, na MB ocupa o cargo de integrante da Secretaria de Prerrogativas. Doutora Valdeíse, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB O Brasil Justiça. Eu que agradeço a oportunidade de vir do Pará contribuir de alguma forma para este programa. O Poder Judiciário tem sido uma das alternativas mais utilizadas para garantir o direito à saúde. A judicialização se deve a quê? Bem, primeiramente é importante nós conhecermos que o direito à saúde é um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Vemos que no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, que deve garantir medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o Estado ele tem o dever de promover, proteger e recuperar o direito de saúde de todo cidadão. Então, o que se deve à judicialização da saúde? A falta de atuação eficaz do Estado, ou seja, de forma eficiente. Como nós vemos corriqueiramente sendo veiculado nas notícias, o quê? Pessoas morrendo no leito dos hospitais por falta de atendimento médico adequado, falhas no sistema de assistência à saúde. Vemos também o quê? A ineficiência do Estado com um sistema precário de saúde. Desta forma, as pessoas depositam em quem a sua confiança? No Poder Judiciário, que é a única via de escape para que ali seja a possibilidade de que tenham atendido o seu direito. E aí o juiz vai determinar que seja cumprido o dever do Estado. Embora a saúde seja um direito fundamental, é justo garantir o tratamento da pessoa que procura a justiça, tirando o direito da outra pessoa que esteja na fila de espera? Primeira ótica, a gente observa que isso seria injusto. A pessoa ela não tem um atendimento adequado, ela se socorre ao judiciário e aí ela tem uma liminar, ela recebe uma decisão e ultrapassa na fila, atropela a fila de espera que outra pessoa se encontra. Mas nós devemos atentar que o acesso à justiça é um direito também garantido na Constituição e nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, este direito do cidadão chegar ao judiciário e pleitear assistência à saúde é concedido a todos. De certo, essa situação ela é dramática, porque o juiz ele se vê diante de um poder discricionário. Contudo, eu vejo que os juízes ele tem administrado de forma de separar os casos de urgência e de menos urgência. O que seria um caso de urgência seria uma internação no leito de hospital. O juiz determina, observando os documentos, que está devidamente instruído o processo, ele vai impor que o Estado ele arranje o leito, quer seja em rede pública ou privada, com ônus para o ente estatal. Por quê? Porque ali estamos tratando do direito à vida. E um caso de menos urgência seria, um exemplo, uma consulta com especialista. Por exemplo, no município onde não existe um ortopedista, o que nós vemos acontecer é que o atendente diz, não, existe um ortopedista e despacha o paciente. Contudo, essa forma não é a forma correta de tratar. O que o cidadão faz? Ele entra com a ação judicial, com uma obrigação de fazer, e nesse caso não existe atropelar o direito de outro em fila de espera. A decisão é determinar que se agende a consulta com o especialista, isso em tempo hábil, caso de acordo com a doença, e aguardando a fila de espera. Quais são as limitações encontradas na implementação do direito à saúde por determinação do Poder Judiciário?
Bem, o que nós observamos são os argumentos, as defesas do município, do Estado ou da União, no sentido de dizer que não dispõe de orçamento, aplicando a teoria da reserva do possível, ou que necessita de licitação para a compra de certo medicamento ou insumos, dentre outras alegações, como, por exemplo, a falta de legitimidade. Qual seja a falta de legitimidade? É lançar a responsabilidade um para o outro. Mas, contudo, isso é incabível, pois de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a responsabilidade ela é solidária, ou seja, todos são responsáveis igualmente. Neste caso, eu vejo que o caminho adequado seria o quê? O bloqueio de valores. Se não houver solução para que seja atendido aquele direito, se houverem muitas justificativas no sentido de impedir o atendimento, a assistência médica, neste caso, o bloqueio de valores é a medida que tem sido mais eficaz. A distribuição da União, estados e municípios pode ser utilizada como argumento que prejudique o direito à saúde pelo cidadão? Como observei, o artigo 196 diz que a responsabilidade é solidária, ou seja, todos são responsáveis. Então, o cidadão ele pode entrar com a ação contra a União, contra o Estado e contra o município. Inclusive, recentemente, o STJ deu uma decisão, a primeira turma, nesse sentido, de que a União era responsável pela indenização por danos morais a uma paciente que estava grávida, 25 anos, foi no Rio Grande do Norte, e ela perdeu o filho por falta de atendimento no tempo certo. Mandaram ela para casa, voltar, esperar as contrações. Quando ela retornou, esperou 4 horas e perdeu a criança. Quais são as dificuldades enfrentadas pelo juiz de primeiro grau nas decisões de saúde quando são tratados problemas que fogem do conhecimento técnico do magistrado? Bem, essa pergunta é muito importante no sentido de que a recomendação número 31 do CNJ ela é de 2010 e ela determina que os tribunais firmem convênios para criar grupos de apoio ao magistrado a fim de que ele tenha subsídios para emitir o seu juízo de valor sobre o caso concreto. No nosso Tribunal de Justiça do Estado, recentemente ele firmou, assinou o termo e creio que em novembro, segundo a informação da presidência, ele estará funcionando. Então isso é muito importante, um apoio técnico formado por médicos e farmacêuticos para que o juiz tenha essa assistência. Contudo, hoje, o que o juiz tem feito? Pedido orientação de um amigo, de um parente, ou no meu caso seria um marido que é médico, vez ou outra ele fica me dando esclarecimentos sobre certas doenças ou pesquisas em livros de medicina, a internet tem uma gama de informações e assim nós vamos trabalhando. Agora, infelizmente, o magistrado que está no interior, lá longínquo, esse tem uma dificuldade quando ele não tem uma internet que funcione, precária, não tem um amigo, nem um parente médico, então ele tem que se desdobrar de 1000 maneiras para que ele consiga ter elementos a fim de formar o seu convencimento. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Pará, Valdeise Bastos, vai falar do acúmulo das demandas nas varas de fazenda pública. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Em parceria com a Escola Nacional da Magistratura da Paraíba e com o Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná, a Escola Nacional da Magistratura oferece 50 vagas para o 5º curso de Jurisdição e Psicanálise, que vai ocorrer de 5 a 7 de novembro na Escola Superior da Magistratura da Paraíba. Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de outubro no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a judicialização da saúde. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Pará, Valdeise Bastos, vai falar do acúmulo de cobranças de dívidas tributárias nas varas de fazenda pública. Doutora Valdeise, o que causa o acúmulo de ações de cobrança de débitos tributários como IPTU, IPVA e ISS, onde existem varas com 30 mil, 50 mil ou mais processos no Poder Judiciário? Bem, a Lei 6830 de 80 é a Lei de Execução Fiscal, ela é bastante antiga, como vemos.
e ela impõe ao juiz o papel de verdadeiro cobrador de impostos. Lá nós desempenhamos no processo uma gama de ações que poderiam ser realizadas administrativamente, desde busca de bens sob a argumentação do procurador de que não há o sigilo bancário, o sigilo fiscal, e nós temos que utilizar do sistema de Bacenjude, Renajude, Infojude, que são sistemas eletrônicos à disposição do juiz para a localização desses bens. E essas ações, na maioria das vezes, elas são abandonadas. Por quê? Porque o devedor não é encontrado ou bens não são localizados. Então, esse é um fator de maior acúmulo. Essa grande demanda de ações de forma indiscriminada e impondo ao juiz para desempenhar todos os papéis como um carimbador de processo diariamente. Existe um valor estabelecido para a cobrança dessas dívidas? Bem, as execuções fiscais, nós temos 3 esferas, que é a União, o Estado e o município. Você pode dizer, mas você é uma juíza estadual e está falando de União, execução fiscal da União. Bem, para que se esclareça, nas comarcas onde não há sede da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, quem processa os feitos de executivos fiscais da União é o juiz estadual. Isso sem nenhum repasse de verba, de uma forma gratuita. Nós trabalhamos de graça para a União. Essa demanda de competência delegada, a exemplo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, é um acervo de 70% do total existente. Lá existem, numa média de 8.500 processos e são 6.000 e poucos processos de execução fiscal da União. Esses limites de valores, a União existe. Na União existe 20.000 é o valor limite para ajuizar. Contudo, no Estado não existia a demanda de R$10 sendo processado, ou seja, todo um desgaste da máquina judiciária. Agora imagine processar um feito de localização de bens, citar um devedor por causa de R$10. Inclusive é um fato que causa espécie num processo que eles recorreram quando foi proferida a sentença de extinção pelo princípio da utilidade da execução, e depois de toda a delonga processual, eles vieram desistir no final. Então, recentemente, o Estado do Pará existe lei, que é a Lei 7772 de 2013, que fixa um limite para ajuizamento dessas ações. No município não existe. Também a Caixa Econômica Federal, que também é execução fiscal da União, que o processo, os juízes das comarcas de interior também, onde não há Justiça Federal, também processos executivos fiscais, que nós chamamos competência delegada. Nós fazemos vezes de juízes federais, nos executivos fiscais e também nos previdenciários, inclusive, que a Constituição determina. Mas, no caso de Ananindeua, é uma situação até conflitante, porque Ananindeua ela é contígua, ela é região metropolitana, a capital, e sofre o princípio da conurbação, ou seja, regiões limítrofes se confundem. E o Fórum de Ananindeua para o Fórum da Justiça Federal são 12 quilômetros pelo Google Maps. Quer dizer, e eu sou compelida a processar os executivos fiscais. Eu sou mais juíza federal que juíza estadual, para que você entenda. O atual modelo de cobrança de débitos de origem tributária previsto na Lei de Execução Fiscal tem gerado resultado positivo na Fazenda Pública? Sem dúvida não. A Lei de Execução Fiscal, como ela é antiga, de 1980, ela é bastante arcaica. Nós temos conhecimento da Lei 5080/2009, que é a nova Lei de Execução Fiscal, e ela está paralisada. Essa lei ela trará grandes avanços para a cobrança de débitos fiscais, que são execuções que eles serão processadas administrativamente. Então, com a nova Lei, a 5080/2009, caso ela venha a entrar em vigor, nós vemos que a Fazenda ela somente cobrará judicialmente quem tem a capacidade de pagamento. Por quê? Porque os procuradores eles vão buscar os bens, vão integrar o patrimônio, vão verificar desse devedor. A administração criará um banco de dados que concentrará todas as informações patrimoniais deste devedor, e todo o crédito tributário que porventura esteja prescrito, obrigatoriamente o procurador ele tem que arquivar.
este processo. Ele não pode ajuizar nenhuma ação que esteja prescrita. Inclusive, nessa questão, deixando de lado um pouco a Lei 5080 de 2009, que é a nova Lei de Execução Fiscal, uma medida sensacional que eu observo foi o convênio firmado da atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que firmou convênio com os estados e municípios para que seja protestada a dívida, ou seja, como qualquer outra dívida, a Procuradoria pode agora protestar esse débito. Então, isso aí vai futuramente evitar consideravelmente que sejam ajuizadas as execuções fiscais. Qual é o prazo para a prescrição da execução fiscal? São 5 anos. 5 anos, então, passou 5 anos, ele não pode mais inscrever dívida ativa, que seria a decadência, e nem pode executar, que seria a prescrição. Qual é o benefício que a nova lei de execução fiscal pode trazer com a cobrança sem ser judicial? Sem dúvida alguma, o benefício seria o desacúmulo, o enxugamento da máquina judiciária destes executivos fiscais, porque ela passando a ser administrativa, o que ocorre é que os procuradores eles vão atuar na busca dos bens, eles vão citar o devedor e vão fazer todo o procedimento que nós fazemos nas ações judiciais. O que acontece hoje? Acontece que a maioria dos feitos eles ficam paralisados porque o devedor não é encontrado ou bens não são localizados. Nesse caso, administrativamente, o que acontece? O procurador ele tem maior liberalidade e celeridade em encerrar aquele processo. Pronto, acabou. Ele não vai ajuizar aquela ação. E os processos eles ficam o quê? Indefinidamente suspensos. E quando há parcelamento, inclusive, é uma situação que é intrigante. Por quê? Porque movimenta toda a máquina judiciária. O devedor é citado, o executado é citado. Aí ele corre na Secretaria da Fazenda, que não tem um sistema integrado com a Procuradoria da Fazenda. Lá ele faz o parcelamento. Não comunica para o juiz. Aquele processo ele fica caminhando como se não houvesse parcelamento, inclusive com a possível penhora de bens. Às vezes, na penhora de bens, quando o oficial de justiça chega com o devedor, ele diz, não, mas eu já parcelei esse débito, ele mostra aquele boleto do parcelamento. Só então o oficial de justiça chega na secretaria e mostra no processo, demonstra no processo que aquela dívida está parcelada. Então, o que significa? Que poderia estar suspenso, mas está caminhando, movimentando e havendo todo um gasto da máquina judiciária. Então, isso é uma problemática corriqueira que deveria ser melhorada pela integração da Secretaria da Fazenda com a Procuradoria da Fazenda, mas não existe. E os processos ficam caminhando indefinidamente, não há uma comunicação para o juiz. Então, se for realizado o parcelamento na forma administrativa, excelente. A própria Procuradoria ela fica monitorando o prazo daquele parcelamento e, sendo pago ou não pago, ela dá as deliberações devidas. Se for pago, ela encerra e extingue aquele processo administrativamente. Se não, aí ela vai utilizar as medidas que deveria adotar com novas cobranças administrativas, até, se necessário, de acordo com a discricionariedade, verificar se aquele devedor ele tem capacidade contributiva para uma execução judicial. Então, ou seja, é o melhor crivo para que não hajam demandas desnecessárias de executivos fiscais. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Pará, Valdeíse Bastos, vai falar sobre a independência nas decisões judiciais contra o Estado. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em São Paulo não é fácil, o número de processos é muito grande, você precisa ter uma dedicação muito grande ao trabalho, ao estudo, mas ao mesmo tempo é gratificante. Eu consigo, além do meu trabalho diário, lutar por outras coisas como a mediação judicial e tentar realmente beneficiar a população com isso. Estão abertas até o dia 7 de outubro as inscrições para o curso Humanismo em 9 lições, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a PUC-Rio. A capacitação vai ocorrer de 8 a 12 de dezembro no auditório da SMEC em Fortaleza. 30 vagas são disponíveis. Os interessados podem se inscrever no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002.
Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a judicialização da saúde e o acúmulo de cobranças de dívidas tributárias nas varas de fazenda pública. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Pará, Valdeise Bastos, vai falar sobre a independência nas decisões judiciais contra o Estado. Doutora Valdeise, qual a importância de um juiz independente para garantir os direitos fundamentais quando quem desobedece à lei é o próprio Estado? Bem, o cidadão ele tem a garantia de ver a sua causa decidida de uma forma imparcial e justa. Ele tem um juiz à frente com intrepidez, sem temor a represálias ou pressões ou qualquer reprimendas que tenha por oponente o Estado. Como a Secretaria de Prerrogativas da MB tem atuado na independência do juiz? A Secretaria de Prerrogativas, o que ela vai procurar é preservar essa garantia da independência no sentido de que o juiz ele tenha a imparcialidade nas suas decisões. Por quê? Porque a imparcialidade ela está atrelada à imunidade do juiz em proferir a sua decisão independentemente de qualquer represália. O juiz que estiver a sua prerrogativa violada, ele pode procurar a MB de que forma? Bem, a forma de atuação, nós temos 6 membros na Secretaria de Prerrogativas. O magistrado que tiver com seu direito ofendido, ele chega na MB, esse pedido pode ser feito por meio eletrônico ou diretamente na associação e é distribuído por ordem alfabética. Cada caso é analisado de per si, é feito um estudo e ali nós vamos verificar que diretriz vai ser seguida, se é um caminho judicial, se é um caminho administrativo. Quando se fala em independência do juiz, estamos tratando de uma prerrogativa ou dever do magistrado em assegurar a realização dos direitos sociais fundamentais? Bem, a independência do juiz ela é uma garantia do Estado de Direito. Esse Estado de Direito, a fim de que ele presida julgamentos livres de qualquer pressão, ou quiçá até de opressão, seja através de uma sociedade organizada, seja de grupos econômicos ou políticos, ou órgãos jurisdicionais. Essa independência ela está atrelada à imunidade do juiz previsto no artigo 41 da LOMAN, permita-me que eu leia, que diz o seguinte: salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Então, essa independência, como eu disse, ela está atrelada à garantia do Estado de Direito, do poder de dizer o direito. E esse dizer o direito, ele está vinculado às normas jurídicas que são elaboradas pelo Poder Legislativo. O juiz, ele aplica as leis. Nesse caso. Então, para a aplicação das leis, o que é necessário? Necessário se estabelecer que essa garantia dessa independência, ela está dentro do próprio ordenamento jurídico, a fim de que garanta ao cidadão que o Estado de Direito ele vai ser respeitado e que ele possa ser usado na defesa do cidadão contra qualquer tipo de usurpação. Existe alguma outra forma de preservação da independência do juiz? Eu entendo que importante seria o Conselho Nacional de Justiça atuar mais focado nessa seara. Por quê? Porque atualmente o Conselho Nacional tem utilizado somente da punição, com a forma do sensacionalismo de divulgar na mídia que o juiz foi aposentado, que o juiz foi afastado. O que se espera nessa nova gestão é que haja uma mudança voltada para isso, para estabelecer programas, políticas de atuar nessa forma de preservar a independência do magistrado. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Amínia Dardi, sou juíza no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, trabalho com a justiça terapêutica e preventiva. Realmente amo aquilo que eu faço, porque fazer a diferença nesse país, fazer justiça é algo realmente que dignifica. E você que tem intenção de entrar para o judiciário, fazer parte dessa história, de construir justiça, se dedique, realmente acredite e lembre-se que você pode fazer a diferença também nesse país.
Agradeço a juíza Valdeíse pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, essa oportunidade valiosa de contribuir com este programa. E eu gostaria de deixar aqui um pensamento sobre a dignidade do juiz, que depende da dignidade do direito. O direito ele valerá em um país em um momento histórico determinado em que valham juízes como homens. Pois no dia que os juízes tiverem medo, nenhum cidadão poderá dormir. Eduardo Couture. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.